Meus amados irmãos, Atos capítulo 8, Atos capítulo de número 8, versículo 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 6 versículos. Eu quero que você leia depois em casa, e eu poderia dar um tema para esse texto, poderíamos pregar subordinado ao tema, nos domínios do Espírito Santo. No mês de julho, nós teremos durante todo o mês de julho os cultos voltados para essa temática, nos domínios do Espírito Santo. Quisera Deus, e esse é o desejo do meu coração, que muitos irmãos, muitas das irmãs, muitos dos nossos jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, que muitos de nós abríssemos o nosso entendimento, a nossa compreensão, para nós entendermos quem é a pessoa bendita do Espírito Santo e o que ele pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega totalmente a ele, sem nenhuma reserva. Hoje eu entendo a razão porque muita gente não são utilizados de forma poderosa, sob quer dizer, debaixo dos domínios do Espírito Santo. E por que, pastor Ângelo? Porque muitos não são usados sob os domínios do Espírito Santo, porque muitos de nós, de forma consciente e deliberada, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir, porque muitos de nós, de forma consciente e deliberada, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 4, versículo 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Fomos selados para quê, irmãos? Quem está no culto? Fomos selados para quê, meus irmãos? Para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo de Deus. Para os adventistas, o selo de Deus, para os crentes da igreja deles, é o sábado. Para a igreja do véu, é o véu na cabeça das mulheres. E para outros aí, é o domingo. Mas o selo de Deus, para aqueles que hão de estar preparados para a redenção, é o Espírito Santo na sua vida. Esta é a prova que a pessoa está marcada por Deus como sinal de que ele pertence a Deus. É pela a efusão do Espírito Santo em sua vida. E nós observamos que, concernente à obra missionária, é impossível nós fazermos a obra de Deus vazios do Espírito Santo de Deus. Mais do que nunca, meus irmãos, igreja de Deus,
nós precisamos do Espírito Santo nas nossas orações. Precisamos do Espírito Santo nas nossas orações. Nós conseguimos distinguir o crente que ora debaixo da unção do Espírito. Mais do que nunca, meus irmãos, precisamos do Espírito Santo em nossos louvores. Precisamos. É indispensável o Espírito Santo no louvor da criança, do jovem, dos adultos, do varão, da igreja toda. Nós precisamos do Espírito Santo em nossos louvores. Precisamos do Espírito Santo em nossas pregações, pois é Ele que dá o poder para que as nossas palavras não sejam somente frases ensaiadas, como frases mágicas. Não. Precisamos do poder do Espírito Santo em nossas palavras. E nós vemos aqui em Atos que Filipe, um dos 7 primeiros diáconos, nós encontramos aqui no versículo 3 que Saulo assolava a igreja. Saulo entrava pela casa dos crentes, arrastava homens e mulheres, botava na prisão. Muitos crentes foram obrigados a negar a Cristo. Escute, o apóstolo Paulo fez muitos crentes, antes de se converter, ele obrigou muitos crentes a negar a Cristo e muitos crentes a blasfemar de Cristo. A fúria do diabo era grande, porque até então Saulo era apenas um homem religioso. E um homem religioso, uma mulher religiosa, oprime aqueles que de fato querem servir a Deus. Oprime. Aqui tem pessoas que já aceitou a Jesus, veio aqui na igreja, aceitou a Jesus, depois disse para mim: não posso ir para a igreja não, que a catequista disse que eu não posso ser crente, eu tenho que deixar de ser crente, eu tenho que estar na igreja católica. Isso é uma opressão dos religiosos. Só que essa pessoa vai pagar muito caro por esta alma, pois a Bíblia diz que aqueles que se tornam impedimento para alguém seguir a Cristo, é melhor que essa pessoa amarre uma corda no pescoço e se lance no profundeza do mar. Há um preço muito caro, uma dívida impagável para aqueles que impedem de alguém servir a Deus. E Paulo fez isso na sua ignorância. No versículo 4, a Bíblia diz que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Os que andavam dispersos. Jesus tinha dado uma ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Foi uma ordem imperativa. Quando Jesus subiu ao céu, Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse, ao subir, ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e recebereis o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tanto em como em. Tanto em como em. Ou seja, tanto aqui como fora daqui, vocês serão minhas testemunhas. Às vezes nós queremos ser testemunhas só aqui dentro da igreja, mas a ordem aqui na obra missionária, nós temos que ser testemunha tanto em como em, tanto dentro como fora, devemos ser testemunha de Cristo. E esta ordem imperativa não é para o pastor, não é para o missionário, não é para o obreiro. Essa ordem imperativa é para todo crente, todos sem exceção, homens, mulheres, meninos e meninas, moços e rapazes. Nós devemos ser testemunhas de Cristo Jesus. Não é uma
para alguns, é para todos. Nós observamos depois que eles que estavam dispersos, e Deus permitiu essa perseguição. Olha, irmãos, os crentes ficaram acomodados em Jerusalém. Acomodados. Se você for ver de forma cronológica, vocês sabem quantos anos os discípulos permaneceram em Jerusalém sem fazer coisa nenhuma? Sabe quanto tempo, irmãos? 9 anos. 9 anos, viu, obreiro? Os discípulos, os crentes permaneceram em Jerusalém 9 anos. Estavam acomodados.